Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela, trabalhar com ela. De superministro a superinimigo, arqui-inimigo. Tô usando palavras de quadrinhos, de super-heróis, porque isso ajuda a gente a entender melhor a situação de agora. Tô falando sobre o ex-ministro Sérgio Moro. Para esse papo, então, que tem muitos elementos de política, mas também tem elementos de investigação, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, tenho dois convidados mega especiais para o podcast de hoje. Caio Junqueira. Oi, Caio. Oi, Mona. Tudo bem? Tudo, querido. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. E Renata Agostini também. Olha só como eu tô bem hoje. Oi, Rê. Bem-vinda. Olá. Oi, Mona. Rê e Caio, comecei direito ou não? Quando eu falo de super-ministro, super-amigo para arqui-inimigo, é isso agora, né? Sérgio Moro virou arqui-inimigo de Bolsonaro, família Bolsonaro e bolsonarismo em geral. Se alguém falasse isso pra gente há 3 meses, nenhum de nós ia acreditar. Vou começar com as damas. Vamos lá, Rê. Eu acho que é isso. Você pegou na unha, é o ponto mesmo. Aliás, há alguns dias a gente falava ali de que o arqui-inimigo, para usar a sua expressão, de Bolsonaro seria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bolsonaro, em entrevista à CNN, fez ali duros ataques ao presidente da Câmara, que é do Partido Democratas, insinuou que Maia estava tentando aprovar pacotes que inviabilizassem seu governo com objetivo eleitoral. De lá para cá, a gente quase vai falar dessa diferença entre Bolsonaro e Maia e tudo que se escuta é da briga entre Sérgio Moro e Bolsonaro, que não é só uma disputa verbal, né, que tomou esse caráter jurídico. E é exatamente esse o gancho, então, que a Renata deu pra gente. Pra você que não vem acompanhando tanto essa crise política, o novo capítulo, né, da crise política aqui no nosso país, eu vou fazer um rápido resumo pra te situar. Então é o seguinte, o ex-superministro do governo Bolsonaro e ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, pediu demissão. Quanto tempo faz, gente? Parece que faz um monte, né, de tempo. Não, faz pouquíssimo tempo. Foi agora, dia 24 de abril. Eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da polícia. E aí ele fez uma série de denúncias contra o ex-chefe nesse dia, entre as quais de interferir no trabalho dele da Polícia Federal. E aí começou o capítulo jurídico tribunal, né, Caio? Que nós estamos acompanhando de um jeito que parece novela. Não, série boa, aquelas tipo House of Cards. Bem por aí, Mona, bem por aí. Tem um lance muito interessante nesse procedimento todo, que é diferentemente dos outros processos políticos que ameaçaram os presidentes da República, mais especificamente Fernando Collor e a Dilma Rousseff. Neste caso, quem está conduzindo, quem está com a bola no campo jogando é o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, onde corre o inquérito para apurar se o que o Sérgio Moro falou é verdade ou não. Então, todo o universo político, o establishment político, que a gente gosta de chamar nesses termos, a gente que cobre política, está aguardando o que o Supremo Tribunal Federal vai falar. Se o Supremo Tribunal vai falar, o Sérgio Moro tem razão, o presidente Jair Bolsonaro interferiu de fato na Polícia Federal. Ou se o Supremo Tribunal Federal vai falar, não, ele não tem razão e o presidente Jair Bolsonaro estava apenas no exercício regular do seu direito que lhe confere o cargo de presidente da República. E, na verdade, ali o universo todo político esperando a conclusão dessa investigação para se posicionar e mexer suas peças. Qual seja, estamos falando aqui, dar nome aos bois e falar as coisas pelo nome. Um processo de impeachment. Então, se o Supremo carimbar a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, aí esse processo pode deslanchar no Congresso. Se isso não for confirmado, vai ficar meio elas por elas e vai ficar ruim, evidentemente, para o Sérgio Moro, que vai ter um processo contra ele por denunciação caluniosa. Ô Rê, a gente tá ouvindo tanto, vou retomar pra você o que eu ouvi em rodas nesse fim de semana. Claro, rodas virtuais, não rodas reais, porque essas estão proibidas, estamos em quarentena. Rê, o pessoal dizendo assim, a dúvida das pessoas que não estão no meio desse noticiário como nós três, especialmente como vocês dois que estão aí no coração da política todo santo dia, que é o seguinte, a legislação permite
dá, né, essa possibilidade para que o presidente Jair Bolsonaro escolha o diretor-geral da Polícia Federal. Se eu trocar hoje, qual o problema? Se eu trocar hoje, qual o problema? Está na lei. Eu que indico e não o Sérgio Moro. E ponto final. Posso usar essa palavra prerrogativa? Claro, a palavra é essa mesmo. É esse palavrão mesmo. Mas qual é a diferença de escolher entre o que a gente ouviu depois, que é pedir informações sobre inquérito XYZ e querer saber sobre ABCD? Para quem não tá como a gente no meio de tudo isso, explica essa diferença, Rê, por favor. Mona, sim, o presidente tem esse direito de escolher. O que ocorreu nesse enrosco com o Sérgio Moro é que Moro declarou mais de uma vez, e o presidente lá atrás usou isso até como algo que beneficiaria o seu governo, que ele havia escolhido o Sérgio Moro, ali a cara da Lava Jato, o ex-juiz de primeira instância, que comandou boa parte das condenações, como um quadro técnico, que viria a comandar a pasta, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, com carta branca. O que significa isso? Que ele teria liberdade para escolher os quadros, para determinar as diretrizes dessa pasta, bem aos moldes do que ele fez no caso da economia, com o outro superministro Paulo Guedes. Com uma diferença aí, Paulo Guedes está com Bolsonaro desde os tempos da campanha, Moro entra para esse grupo que forma o governo Bolsonaro depois do presidente já eleito. De qualquer forma, em relação a essa carta branca, Bolsonaro tentou sinalizar para a justiça a mesma coisa que ele fez para a economia. Eu tenho aqui um super técnico, um grande nome que vocês todos se identificam e ele vai tocar essa pasta e tocar o que for nessa área. Moro fala muito dessa carta branca e diz que Bolsonaro, ao tentar insistir em trocar a direção-geral da Polícia Federal, a Polícia Federal fica sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, ele estaria não cumprindo essa promessa de carta branca. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. E mais, fazendo uma troca sem uma justificativa técnica. A gente entra aí numa guerra entre versões também, entre o presidente e Moro. O presidente Jair Bolsonaro diz que Maurício Valeixo, que era então o diretor-geral da Polícia Federal, já queria sair do cargo. Moro diz que não era o caso, que isso era uma insistência de Bolsonaro. Tá aí um dos enroscos. É exatamente isso. E desde que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, abriu um inquérito para apurar esses crimes, a gente tem acompanhado o dia a dia dessa novela que virou, né? Agora o arqui-inimigo do bolsonarismo, Sérgio Moro, quem diria? Toda vez que eu falo isso, vem na minha cabeça os bonecões. Lembram do último carnaval, do penúltimo e do outro? Super Moro. Exato, naqueles bonecões do Recife, eu acho, do Recife. Bonecos de Olinda. Exato, um do lado do outro ali, e eles formavam que meio uma família bolsonarista, e agora não pode estar nem no mesmo quarteirão. Aliás, nem no mesmo estado, nem na mesma região, porque Sérgio Moro rapidamente voltou para o Paraná, tá em Curitiba. Bom, gente, o tempo vai dizer, isso parece frase feita, né? Mas nesse caso não tem outra frase, né, pra gente pontuar. É só o desenrolar do tempo. A gente tá muito de olho nessa questão aí do que o ex-ministro disse. A defesa do ex-ministro deixou muito claro que quer evitar aquela coisa das várias interpretações, né, Renata? Quando a gente acompanhou em outros casos importantes, em outros inquéritos importantes, aquele vazamento a conta-gotas. Isso tem uma estratégia. Tem uma estratégia. Isso também tem uma coerência com a postura de Moro quando era juiz da Lava Jato, né? Moro, não só ao longo dos processos que ele ali conduzia, mas publicamente ele sempre externou essa sua posição de que sigilo da justiça deveria ser uma exceção e não como é a miúde no Brasil de ser a regra. Então, aí ele também consegue costurar esse posicionamento com suas afirmações anteriores, dando uma coerência ao seu discurso. Mas há também ali uma estratégia política, para usar esse termo que o Caio colocou agora de forma tão feliz, que é dar mais impacto ao que ele tem a dizer. Quando o ministro Sérgio Moro faz sua fala e diz que iria, então, deixar o governo, ele já coloca todos os principais elementos de sua, digamos, defesa por essa posição. Então, ele já antecipa, assim,
o que ele colocaria no processo. Não dá para a gente imaginar que Moro achou que aquela fala se encerraria ali, sendo um juiz experiente, né, com 2 décadas de magistratura, ele já, claro, imaginava os desdobramentos possíveis, então ele já antecipa ali muitos desses passos. Eu quero chamar atenção para 2 pontos importantes que a gente tem à frente. O ministro Sérgio Moro, no seu depoimento, citou outros ministros, o Procurador-Geral da República pede, então, autorização ao Supremo Tribunal para escutar os 3 ministros militares mais próximos a Bolsonaro, Walter Braga Neto, Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo, e a General Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Esses 3, segundo o relato do Moro, estavam na reunião ministerial em que primeiro Bolsonaro externa essa pressão pela Polícia Federal, mas nessa reunião ministerial estavam todos os demais ministros, e essa reunião ministerial foi gravada. Porém, segundo Moro, esses 3 ministros também tiveram uma reunião depois em particular com ele, e essa reunião, de acordo com o relato de Sérgio Moro, não tem ali uma gravação. Portanto, o depoimento desses ministros militares, que são de extrema confiança de Jair Bolsonaro, serão depoimentos muito importantes no curso desse processo. E generais, né? 3 generais. Vamos dizer, quando é que a gente imaginar que essa aproximação do ex-ministro Sérgio Moro com o presidente Bolsonaro ia acabar com a possibilidade de 3 generais se explicarem diante de uma investigação, né, Caio? Exatamente. E são 3 generais que não são quaisquer generais. Eles são os ministros que talvez mais despacham com o presidente Jair Bolsonaro. Se a gente analisar a agenda do presidente Jair Bolsonaro, todos os dias tem pelo menos um dos 3, invariavelmente. Então não dá pra gente imaginar que esses 3 generais vão, vamos dizer assim, entregar o presidente da República. E daí se insere também essa leitura da bala de prata, porque é uma diligência muito mais pro forma que o Augusto Aras pediu, porque tinha que pedir, porque o Augusto Aras é muito associado e ele se incomoda com isso, de ser governista, de ser engavetador, de ser próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Uma notícia importante chegou durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou a abertura de um inquérito ao STF que quer apurar os fatos narrados hoje cedo pelo ex-ministro Sérgio Moro. Então ele tinha que pedir, mas não dá pra gente imaginar que o general Heleno, que o general Ramos e que o general Braga Neto farão ali o jogo do Sérgio Moro nesses depoimentos. Muito pelo contrário. Inclusive a apuração que a gente tem é que eles vão utilizar esse instrumento jurídico de um depoimento neste inquérito justamente para malhar Sérgio Moro, para criticá-lo, para dizer que ele nunca foi ali também muito próximo ao governo, sempre jogou muito mais para ele do que para o presidente Jair Bolsonaro. O que eu acho, Mona, só tomando uma liberdade aqui de fazer uma reflexão, que eu gosto de fazer essa reflexão, é que nesse processo todo, a gente consegue identificar, vamos conseguir identificar o que é bolsonarismo e o que é lavajatismo. Porque essas 2 correntes, vamos dizer assim, se uniram em 2018, nas eleições presidenciais, e caminharam juntas, né? No encalço ali da Operação Lava Jato. Como a Lava Jato não pegou o Bolsonaro, foi praticamente ali o que sobrou, né? Porque virou aquela política de terra arrasada entre todos os partidos praticamente, ou pelo menos os maiores partidos do país, foram alvejados pela Lava Jato. E o bolsonarismo surfou muito na onda da Lava Jato. E, de certo modo, a Lava Jato não foi crucial, mas ela ajudou a eleger Bolsonaro. E agora, a saída do Moro, como você muito bem falou, Mona, no começo, criou esse racha na base do presidente Jair Bolsonaro, e a gente vai poder ver quem que estava com o Bolsonaro por causa do Moro e da Lava Jato, ou quem que está com o Bolsonaro por causa do Bolsonaro apenas. Isso a gente já começa a ver em redes sociais, em pesquisa, impacto disso, da saída do Moro para o governo do presidente Jair Bolsonaro, na popularidade dele, nas manifestações de rua, inclusive o tal do Super Moro, não vai ter mais nessas manifestações, como havia nas manifestações do ano passado de apoio ao governo. Então isso cria um racha nessa base e vai ser muito interessante a gente ver daqui em diante quem estava com quem, o que é bolsonarismo e o que é lavajatismo e quem é mais forte neste jogo de forças. A gente está
tá falando há um bom tempo, a gente não falou do Ramagem, né? É o nome da discórdia. Então, vamos fazer uma aposta? Como o presidente disse recentemente, eu não desisti de Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem estará em breve em algum lugar desejado? Renata, sua aposta, ó. Mona, ele voltou ali para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, né? Segue, então, muito próximo ao grupo do presidente Jair Bolsonaro. O surgimento do nome de Rolando Alexandre de Souza, que foi apresentado em substituição à Ramagem, ele correu ali até por fora daquela primeira bolsa de apostas, né? Que se tinha como uma substituição à Ramagem. E ele, de fato, a primeira leitura que delegados fizeram seria ali um mandato tampão. Alguém que ficaria por um tempo até que Bolsonaro achasse uma estratégia para colocar a Ramagem de volta ao posto. Eu acho que nesse momento, eu queria trazer, costurando com o que a gente falou inicialmente lá do inquérito, eu acho que uma observação importante, seja qual for o destino ali da Direção-Geral da Polícia Federal, ela não tem, nesse primeiro momento, um impacto direto no curso das investigações desse inquérito que apura as acusações feitas por Moro. Por quê? O relatório que vai ser feito, essas investigações são conduzidas pela Polícia Federal e acompanhadas, né, pelo Ministério Público, pela PGR. Esse relatório, ele vai direto ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e ao decano do STF, o ministro Celso de Mello, responsável pelo caso. Ele não passa necessariamente pelo crivo do diretor-geral. Então, ali e vamos lembrar, o ministro Alexandre de Moraes, quando deu a decisão de impedindo o Ramagem de assumir, ele também determinou que se mantivessem os quadros responsáveis pelas investigações, tal como eles estavam naquele momento. E aí eu quero só fazer um adendo, o Caio explicou aqui muito bem a diferença entre esse processo que temos hoje dos que vimos, né, em relação a Dilma. Totalmente. Foram processos que foram iniciados de impeachment, que foram iniciados diretamente pelo parlamento, mas é sempre bom a gente lembrar que mesmo nesse caso, que é um caso que envolve a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, o Congresso ele faz parte essencial desse processo. O que acontece? As investigações estão correndo. Haverá ali em algum momento, então, evidências ou não da prática de crimes. Ali uma miríade de crimes, de possíveis crimes que foram praticados ou pelo presidente da República, também eventualmente por Sérgio Moro. O Aras, que é o procurador-geral, vai decidir se ele oferece uma denúncia ou se ele pede o arquivamento. Essa denúncia, ela vai então à Câmara dos Deputados. Para que isso se torne, para que esse inquérito, que temos hoje é um inquérito, se torne uma ação penal, os deputados precisam aprovar. Então ali são necessários 342 votos, ou, vamos fazer a conta inversa, o presidente precisa ter 171 votos a favor dele para barrar este movimento. Então isso é essencial, a política ela segue muito viva, mesmo no caso desse processo, cujo desenrolar se dá pelo judiciário. A gente tem um momento, de novo, de absoluta imprevisibilidade na política brasileira. E o que dói meu coração é que nós deveríamos estar só preocupados com o combate à pandemia e não focando nisso, mas é o que está colocado, é o que a gente tem que fazer, né? Renata, super obrigada. Até com essa amarração aí do que pode vir por aí. É muito bom ter sempre o frescor das informações aí de vocês que estão dentro. E outro dia eu fiz um elogio pra Renata no ar, que ela tava linda, maravilhosa, com cabelo novo. Ai, meu Deus, ganhei meu dia! É porque eu amo o que tem dentro da cabeça da Renata, mas por fora também. Então, daqui a pouco, esteja de novo bombando assim, que é uma delícia. E eu quero dizer o seguinte, esse papo tão gostoso, a gente ri junto, porque nós estamos tudo junto e misturado. Eu quero dizer também, pra você que curte o podcast aqui, o Item Mais, quando você quiser saber aquele papo de política, assim mesmo, política na veia, é o Horário de Brasília, o podcast com a Renata, que hoje está aqui comigo, e com a Daniela Lima, sempre também para que você mergulhe no universo da política com essas duas feras. Um beijo, tá? Muito obrigada pelo convite, adorei participar. Me chame mais vezes. Opa! Sempre! Pode deixar, é tudo de bom. Quero me despedir do Caio também, que daqui a pouco vai estar lá comigo de novo, né? Farei. Obrigada. Sempre aqui, sempre chamado. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá tudo ótimo. Então chama pra nossa parceria na firma mais tarde. O pessoal vai ouvir lá de manhãzinha ou qualquer hora esse podcast. Todo dia, na firma
confirma na TV às 6h30 da tarde No Expresso CNN. Isso. Com Monalisa Perrone. E Caio Junqueira. Nós estamos juntos agora lá também. Um beijo, até já então. Então é isso, amanhã a gente se vê de novo? Não, a gente se ouve. Beijo.